A história de hoje, Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Vamos chamar a história? Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim, mas morava numa casa bem próxima ao asilo de idosos. Lá, ele conhecia todo mundo. Gostava muito da senhora Silvano, que tocava piano. Ouvia as histórias arrepiantes que contava o senhor Cervantes. Gostava de brincar de remar com o seu Valdemar. Ajudava a senhora Mandala, que andava de bengala. Admirava a voz do senhor Poçante, é que ele tinha voz de gigante. Mas de todas as pessoas, quem o Guilherme mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro. É que ela tinha 4 nomes, assim como ele. Ele a chamava de Dona Antônia, e para ela, ele contava todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto chegou em casa e ouviu a mãe e o pai conversando. Sua mãe dizia: "Coitada da Dona Antônia, perdeu a memória. Mas vai ver, 96 anos. Guilherme quis saber o que era uma memória e perguntou ao pai. Também Guilherme adorava fazer perguntas. "Pai, o que é uma memória?" E o pai respondeu: "Memória, Guilherme, é algo que faz lembrar." Mas o menino queria saber muito mais e foi correndo perguntar para Dona Silvano o que era uma memória. "Dona Silvano, o que é uma memória?" E ela respondeu: "Memória, meu filho, é algo bem quentinho, algo bem quentinho." Perguntou ao senhor Cervantes, que contava histórias arrepiantes, o que era uma memória. E ele respondeu: "Memória, meu caro, é algo bem antigo, algo bem antigo." Perguntou para o senhor Valdemar, que gostava de remar, o que era uma memória. E ele respondeu: "Memória, memória, menino, é algo que faz chorar, algo que faz chorar." Perguntou para a senhora Mandala, que andava de bengala, o que era uma memória. E ela respondeu: "Memória, meu querido, é algo que faz rir, algo que faz rir." Perguntou ao senhor Poçante, que tinha voz de gigante, o que era uma memória. E ele respondeu: "Memória, meu jovem, é algo que vale ouro, algo que vale ouro." O menino, então, saiu correndo para casa para juntar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Pegou uma caixinha de sapato e lá encontrou umas conchinhas bem antigas. Colocou-a dentro da cesta. Viu uma marionete que fazia todo mundo rir. Colocou dentro da cesta também. Encontrou uma medalha que havia ganhado do seu avô e até teve vontade de chorar. Segurou as lágrimas e colocou a medalha ali, dentro da cesta também. Já ia saindo e viu a sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Colocou na cesta. Já no quintal, ele viu quando uma galinha havia acabado de botar um ovo, bem fresquinho. Pegou então aquele ovo bem quentinho e colocou na cesta. Foi lá entregar para Dona Antônia. E quando ela recebeu aquela cesta, ela pensou: "Ai, que menino maravilhoso que me traz esses presentes." E começou a se lembrar. Pegando o objeto um a um, quando ela esteve com o ovo na mão, ela se lembrou de uma vez que ela estava no jardim da sua tia e encontrou ovos coloridos. Pegou a conchinha, colocou ali no ouvido
e se lembrou de uma vez que ela foi à praia de bonde e estava com uma bota toda cheia de cadarços e estava muito quente. Então, ela pegou a medalha e, quando estava a contemplar, lembrou-se do seu irmão mais velho, que tinha ido para a guerra e nunca mais havia voltado. E quando ela pensava já em chorar, ela olhou a marionete ali na cesta e começou a rir. É que ela se lembrou de uma vez que ela manuseou uma marionete para sua irmã e a menina estava com a boca cheia de mingau e explodiu nas gargalhadas. Dona Antônia, então, pegou a bola e começou a brincar. E no que ela jogou para Guilherme, ela se lembrou do dia em que ela havia conhecido Guilherme Augusto, de todos os segredos que os dois haviam compartilhado. E pensar que ela recuperou a memória, toda a sua memória havia sido encontrada e por um menino que não era nem tão velho assim. Essa história, Guilherme Augusto Araújo Fernandes. O autor é o Man Fox. Beijos no coração.